Néder Especial, um oferecimento, corte estilo e tecidos alferes. Alô Piracicaba, alô região, começa mais um Néder Especial aqui na tela da TVR e a gente começa contando uma história verídica para você, uma história real que, se não fosse política, ela seria realmente de se duvidar. Mas tudo que acontece na esfera política brasileira é sempre muito engraçado, né? Sempre real também. Veja só o que aconteceu com o prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad. Cansado de ser criticado pelo professor Marco Antônio Villa, da TV Cultura e da Jovem Pan, o Haddad resolveu dar um trote no comentarista, historiador e jornalista Marco Antônio Villa. O que fez o Haddad? Todos os dias, o Marco Antônio Villa, na Jovem Pan, criticava o prefeito de São Paulo, pegava a sua agenda de compromissos e fazia ali os comentários críticos em cima do Haddad. Cansado de ser importunado, o prefeito Haddad mandou uma agenda falsa para o Marco Antônio Villa. E, ao invés de mandar a sua agenda como prefeito, ele mandou a agenda do governador Geraldo Alckmin. O Marco Antônio Villa acabou caindo na pegadinha e voltou a criticar o prefeito, só que em cima da agenda que seria do governador e não da agenda do prefeito. Foi um gesto extremamente sem graça, uma brincadeira de mau gosto do prefeito, porque, afinal de contas, seria muito mais didático da parte dele, para com o cargo em que ele ocupa, e também até pelo fato de ser professor de carreira, seria muito mais oportuno que o Haddad fosse procurar o comentarista para fazer ali as suas ressalvas em cima das críticas que estava recebendo. Mas talvez o Haddad não tenha respostas para as críticas que recebe. E por isso resolveu fazer essa pegadinha de mau gosto que acabou repercutindo mal, porque o Ministério Público de São Paulo quer agora investigar o prefeito para saber quais as razões dessa brincadeira, inclusive alegando que foi uma quebra de decoro. Segundo o Ministério Público paulista, esse tipo de comportamento de Haddad não condiz com o comportamento que deve ser praticado por um prefeito, por um chefe de um poder executivo de uma cidade, ainda mais uma cidade do tamanho e da importância de São Paulo. Mais uma vez o Haddad foi imaturo, foi meninão, né? Meninão, brincalhão, tá brincando todos os dias, brincou mais um pouco e agora fica realmente exposta a uma realidade muito triste, muito ruim, que é a falta de personalidade administrativa para muitas pessoas que ganham eleições, mas que na hora de administrar são totalmente desastrosas. Entre elas se coloca aí o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Que pena, né? Que o povo paulistano esteja agora experimentando o gosto amargo de um remédio que não deu certo, virou veneno. Veneno que está aí detonando a principal capital brasileira, a grande cidade que é exemplo para todo mundo e que é a máquina que impulsiona o Brasil, mas que cá entre nós podia estar melhor, não podia? No ar o nosso Néder Especial na tela da TVR. Olha, o governo Dilma deixou uma previsão de déficit na meta fiscal de 96 bilhões de reais. É muito dinheiro. Muito, muito, muito. Nunca antes na história desse país teve tanto rombo desse jeito. E olha, a gente fica triste porque o povo brasileiro está aguardando respostas rápidas do novo governo, liderado por Michel Temer. Mas essas respostas talvez não sejam tão rápidas, talvez demore um pouco mais para o Brasil voltar a respirar com a sua economia saneada
e com seus ajustes sociais, de novo, em grande sintonia com os anseios da população. Nós temos aí uma realidade que maltrata hoje a esperança do povo brasileiro, que não está mais propenso a aceitar as chamadas manobras fiscais. Manobras fiscais praticadas pelo governo Dilma que custam caro no bolso do trabalhador brasileiro. Trabalhador brasileiro que também não aguenta mais as chamadas oportunas vindas de impostos. Dizem que são vindas oportunas de novos impostos, são vindas indesejáveis, na verdade, de novos impostos. O povo brasileiro já não quer esses impostos, já não aceita o aumento e nem o surgimento de novos impostos para poder justificar os rombos que foram deixados pela irresponsabilidade de quem saiu do poder pelas portas do fundo do Palácio do Planalto. É uma realidade, é uma situação realmente bastante trágica e pedimos a Deus que ilumine a cabeça desse novo governo, que tem que também tomar cuidado. O povo está de olho, o povo quer que as práticas de ética sejam evidentemente mantidas em alta e não esquecidas no fundo da gaveta. Essa indicação do deputado Moura para ser líder do governo Temer na Câmara dos Deputados foi uma grande infelicidade, uma grande situação de delírio praticada pelo governo que acabou de assumir, mas que tem que rever essa posição. Não se pode ter na liderança do governo Temer na Câmara dos Deputados alguém que é investigado, acusado, alguém que está envolvido em tentativa de homicídio. O Supremo Tribunal Federal tem todas as documentações do deputado escolhido para ser líder do novo governo na Câmara. Até mesmo o Renan Calheiros já se manifestou e disse, viu, põe outro aí, né? Não pode, tem que realmente tomar cuidado o novo governo, o presidente interino Michel Temer, por enquanto é interino, daqui a pouco vai ser oficializado como presidente, precisa evidentemente tomar as medidas, embora seja fundamental aquela situação ali de intercâmbio político, de sintonia com a base de apoio no Congresso, tem que escolher alguém que represente o mesmo partido do Moura, mas que não seja ele. Afinal de contas, nós não podemos mais tolerar esse tipo de absurdo dentro do poder público brasileiro, seja no executivo ou seja no legislativo. Essa semana foi marcada também pelos protestos de alguns artistas contra a extinção do Ministério da Cultura. Todos nós achamos que a cultura merece investimento. Todos. Não há um ser humano nesse país que não vai dizer que não se tem que investir em cultura. Sim, é importante, é fundamental o investimento na cultura. Mas eu acho que a cultura que deve ser investida é a cultura de base, é a cultura que mexe com o surgimento de novos talentos. O Brasil é um país que tem uma revelação atrás da outra nas mais diversas áreas artísticas, na música, na dança, nas artes plásticas, em vários setores. O Brasil sempre está revelando talentos, mas infelizmente, quase sempre, esses novos talentos têm que tirar o chapéu, ir passando a sacolinha, ir pedindo dinheiro, ir pedindo verdadeiras esmolas para poder essas pessoas sobreviverem, conseguirem levar as suas carreiras à frente. Pouquíssimos brasileiros que estão começando as suas carreiras artísticas, mesmo aqueles que são despontados, que são caracterizados como grandes revelações, como grandes fenômenos, poucos desses artistas conseguem receber verbas governamentais de grande volume, até hoje no nosso Brasil. Eis que daí o Ministério da Cultura é extinguido,
por uma questão muito prática. O governo Temer assumiu o compromisso público com a população brasileira, fazendo a leitura correta dos protestos de 2013 para cá, em que o povo fez exigências, mostrou as suas insatisfações. O governo Dilma não teve competência para ler o que o povo brasileiro queria. O Temer entrou já com essa sensibilidade e reduziu o número de ministérios. Reduziu. E entre os ministérios que foram extintos foi o da Cultura, que passou a ser administrado pela Educação, Ministério da Educação e Cultura, que vai ter agora uma secretaria especial para cuidar da área cultural. Foi uma medida, entre tantas outras medidas tomadas, essa foi uma medida e há uma explicação para que essa medida seja tomada. Eu não estou aqui defendendo ninguém, não estou defendendo o governo de Temer, não estou defendendo absolutamente nenhuma das duas situações, nem o que saiu e nem o que entrou, mas a lógica nessa redução de ministérios, há uma lógica. Os cofres públicos foram arrombados. O novo governo tem que dar uma resposta reduzindo o déficit público, até porque faltam leitos hospitalares, faltam investimentos na área da saúde, faltam equipamentos de exames médicos nos mais diversos pontos desse Brasil. Há uma crise social tremenda nesse Brasil. 11 milhões de desempregados. É muita coisa, minha gente. É por isso que o governo que entrou teve que dar essa resposta. Mas voltando à questão da extinção do Ministério da Cultura, o MIC, eis que alguns artistas ganharam aí as manchetes dos jornais, foram para as redes sociais defender a volta do Ministério da Cultura e dizer que esse governo representa o retrocesso, representa a ditadura, é um governo que não respeita a cultura, etc, etc, etc. Olha, se amanhã ou depois o governo Temer não respeitar a cultura por alguma outra razão, nós vamos ser aqui os primeiros que vamos criticar e denunciar. Podem ter certeza. Mas nesse momento não tem nada disso. Não tem nada disso. Artistas de nome, de responsabilidade social, foram na defesa de Temer e foram favoráveis à extinção do Ministério da Cultura. Vou citar alguns artistas aqui para você. Fernanda Montenegro, Regina Duarte, Evandro Mesquita. Gente, pelo amor de Deus, é pôr a mão na cabeça e pensar, raciocinar. Eu sei que você, meu amigo e minha amiga, tem essa intenção também de torcer pelo bem do Brasil. Aqui não tem que ver partido político, aqui tem que ver o Brasil. Não é porque um entrou e outro saiu, não. São defesas patrióticas que devem ser levadas à frente. E quando a gente percebe o rol dos artistas que estão aí protestando, a gente entende por que servia o Ministério da Cultura. Chico Buarque, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Wagner Moura, Marieta Severo, Letícia Sabatella e Tico Santa Rita, que é vocalista da banda Detonautas, o Tico Santa Rita que travou um duelo, debate com o Carioca do Pânico outro dia, foi realmente absurda, fazendo ofensas à polícia militar, difamando os policiais. Foi realmente uma atitude leviana, fala muita besteira, mas na verdade contribui muito pouco para a cidadania da juventude brasileira. Para a valorização da ética, para a valorização do respeito, da dignidade. É muito ruim ver um artista tomando uma posição como essa. Mas falando do Chico Buarque, do Gilberto Gil, do Caetano, do Wagner Moura, da Letícia Sabatella, do Jô Soares, a gente percebe que eles têm realmente um interesse enorme de estar defendendo o governo Dilma, de estar defendendo a necessidade do Ministério da Cultura. Essa gente recebeu muito dinheiro, muita verba pública. Essa gente teve o governo federal comandado pelo PT como uma grande mãe, como um grande pai para todos eles. Agora imagine, meu amigo, minha amiga, se todos os artistas brasileiros recebessem verba do governo, acabaria o dinheiro público. Não teria mais investimento em área nenhuma, só ia dinheiro para os artistas.
Os artistas são fundamentais, são importantes, é claro, mas esses artistas aqui, cujos nomes eu citei aqui para você, são artistas de grandes redes de televisão, são artistas que fazem sucesso no cinema, no teatro, são artistas que não precisam de verba pública para viver. Essa verba pública não deveria ir para eles, essa verba pública deveria ir para o surgimento de novos talentos nas periferias brasileiras. Tanta menina, tanto menino talentoso, tanta criança com expressão talentosa não consegue espaço. Por quê? Porque a grana vai para esses mortos de fome que, quando se sentem prejudicados financeiramente, resolvem fazer discursos pseudo-ideológicos. Mas eles não são discursos verdadeiramente ideológicos. Essa gente não tem ideologia nenhuma. A ideologia deles é a ideologia do dinheiro, da grana. O que eles querem é verba pública para poder justificar aquilo que ganham, para poder justificar a fama que têm. Trabalhar duro eles não querem. Fazer o que fazem os nossos artistas dos circos de Mambembe, os nossos artistas jovens que estão aí ralando nas escolas de teatro, fazendo aí espetáculos em todo o país por pouco recurso. Esse investimento ninguém quer saber de dar para ninguém. É fácil dar dinheiro para Wagner Moura, para Letícia Sabatella, para Jô Soares, para Caetano, para Chico, para Gil, para Maria Bethânia. Para essa gente é fácil dar dinheiro. E essa gente é muito fácil também falar bem do governo, porque as contas deles estão recheadas de verba pública. Essa gente não tem vergonha na cara. Deveria, em nome daquilo que dizem defender, olhar para essa gente pobre desse Brasil, para essa classe artística que não está na mídia, para essa classe artística que não tem investimento nenhum de governo nenhum, mas que, se tivesse incentivo, seria também formada por grandes artistas, por gente também famosa, por pessoas que iriam impressionar e causar bons exemplos. Essa é a realidade, infelizmente. É triste vir aqui falar isso, mas nós estamos, nesse momento, assistindo um espetáculo deplorável de pessoas mesquinhas, que se dizem ideológicas, que se dizem militantes de esquerda, que se dizem democratas, pessoas que falam que foram todas vítimas de um grande golpe, mas o grande golpe essas pessoas estão dando. Artistas que dizem que é necessário um ministério para dar sustentação ao Brasil. E está provado que esse ministério só deu sustentação a esse pequeno grupelho de artistas em detrimento à grande nação brasileira e a toda essa gente talentosa, pobre, humilde, que todos os dias se depara com uma incerteza do que vai comer, do que vai beber, aonde vai dormir, mas são artistas que estão aí sem nenhum tipo de investimento. Mas aqueles que estão ganhando bem, esses, quando perdem as benesses, ficam irritados, ficam revoltados, e o pior é que levam um monte de gente atrás, concordando com eles, apoiando, curtindo no Facebook, fazendo posts totalmente desinformados. Que coisa triste, hein? Que coisa. Mas é assim que caminha a humanidade. No ar, o nosso Néder especial. Fique ligado, fique ligada, vem com a gente! In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?
Nós estivemos recentemente conversando com o prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato, e ele nos contou a respeito da crise econômica nacional e os seus efeitos em Piracicaba. Vamos ao trecho da entrevista em que Gabriel Ferrato fala exatamente de como Piracicaba enfrentou e foi também influenciada pela crise econômica fruto da instabilidade política do governo que saiu. Veja só. Essa crise política continua preocupando, prefeito? Com a sua experiência de quem já esteve lá em Brasília, participou de importantes cargos na educação, na saúde, conhece o mecanismo, participou do governo do presidente Fernando Henrique. Como é que é a crise do momento? Olha, Néder, de fato, a presidente não tinha mais nenhum suporte, né? Não só na sociedade, né, 70% contra, mas no Congresso Nacional. É impossível governar o país sem uma base firme de apoio e de suporte no Congresso Nacional. O que nós estamos fazendo, na verdade, assim, eu como prefeito, torcendo. Por quê? Você sabe, né, nós perdemos, por conta dessa crise econômica, né, nos últimos 3 anos, 135 milhões de reais. Né? Você tem uma ideia desse valor, né, eu conseguiria fazer um novo hospital igual que eu acabei de concluir, que custou em torno de 85 milhões, e com 50 milhões eu construo mais 10 UPAs. Então você veja que nós perdemos, o que a cidade perdeu nesse período, né, por conta da crise econômica. Só este ano aqui estão perdendo 60 milhões de arrecadação, que é o total do que a gente pode investir na cidade. Perdi completamente. Então assim, estamos levando ali a administração nossa com muita austeridade, muito rigor, para terminar o ano equilibrado. Porque, de fato, tudo isso que aconteceu no país prejudicou muito os municípios do Brasil. Todos, sem exceção. E Piracicaba menos prejudicada porque a gente fez uma gestão mais austera e tomamos alguns cuidados para não chegar numa situação limite de não ter recursos, por exemplo, muitos municípios estão tendo, poder pagar nem os servidores, quanto menos fornecedores. Piracicaba não, pagar todo mundo absolutamente em dia, e a gente está tocando, inclusive demos um reajuste salarial aos servidores. Ou seja, uma gestão que eu estou tomando muito cuidado para evitar que a crise adquirisse proporções em Piracicaba que ficasse ingovernável. De qualquer maneira, eu estou apostando para que essa saída política que vai acontecer, em decorrência dela, tenha uma saída econômica, sem o que o país não suporta mais. Desemprego absurdo, né? As famílias sofrendo, os jovens não conseguindo emprego, enfim, uma situação absurda de crise na vida das pessoas, né? E, óbvio, afeta a administração pública. Eu cheguei a dizer para você, em algumas entrevistas que a gente fez, né, no seu programa, como é que a crise econômica, ao desempregar pessoas, ao reduzir a renda das famílias, afetava a demanda de serviço público. Você se lembra disso? É mais gente procurando a educação pública, a saúde pública, e ao mesmo tempo que a gente tem menos dinheiro para tudo isso. Enfim, é uma situação muito complexa, portanto o país tem que sair disso para aliviar também um pouco o município e a nossa gestão.
programa de hoje foi diferente, foi todo ele dedicado a essas reflexões sobre esse novo Brasil que está nascendo, com muitos problemas, com muitos vícios que são mantidos, mas acima de tudo com uma expectativa enorme da população brasileira e com a certeza de que o povo que foi às ruas é o mesmo povo que está agora alerta, consciente e legitimamente ligada nas coisas que vêm por aí. É preciso este estado de alerta constante, é preciso que a participação popular seja efetiva e que a fiscalização também seja sempre decorrente de um hábito diário de todos os brasileiros e brasileiras. E vamos encerrando o programa daqui, desejando a você uma grande semana, um grande dia, lembrando que todos os dias estamos juntos aqui na tela da TVR. Fechando o programa, uma homenagem especial a um dos grandes democratas que lutou muito por uma sociedade mais justa, professor Paulo Kageyama, que esta semana nos deixa, mas mantém vivo o seu legado de ensinamentos na área da agronomia, na área dos direitos humanos, na área do meio ambiente, especialmente no pensamento contínuo por um Brasil melhor, mais justo e mais fraterno. As nossas homenagens ao professor Paulo Kageyama. E o programa de hoje fica por aqui. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu!